Fala pessoal, tudo bem? Como passaram a semana aí? Estudaram bastante seus desenhos? Conseguiram praticar um pouquinho mais de anatomia, um pouco mais sombreado, que a gente viu nas semanas anteriores? Hoje nós vamos continuar um pouquinho mais sobre perspectiva, mas não apenas a perspectiva de fazer cenários, tá? Mas perspectiva também aplicada a como fazer personagens, né? No espaço, né? Porque quando a gente conversa apenas de fazer os nossos personagens, a gente não pode fazer eles simplesmente só de frente, assim. A gente tem que fazer eles correndo, isso de cima, isso de baixo. E vocês vão lembrar daquela última aula que a gente fez sobre o boneco, né? De anatomia que a gente tinha conversado, aquele estilo do boneco feito de madeira, né? Que a gente conversou da outra vez. Então, se a gente vai falar sobre perspectiva aplicada àquele boneco de madeira, é importante que a gente comece a identificar as formas geométricas para poder colocar elas em qualquer direção. E para que isso? Para poder relembrar o que a gente conversou da outra vez também, que para você poder fazer a anatomia correta, você colocar os músculos na posição, você precisa primeiro fazer as posições geométricas no seu boneco. Você tem que estar perfeito, expert em fazer aquele bonequinho em várias posições. Então, vamos relembrar como é que a gente pode colocar algumas aplicações, algumas técnicas de perspectiva para poder montar esse boneco. Então, começando aqui, ó. Nós temos aqui o nosso espaço da folha vazia. Vocês vão lembrar das formas básicas que a gente conversou lá nas aulas passadas. E qual que eram as formas básicas? Nós temos aqui quadrado, que se transforma em um cubo, né? Então, o que vale lembrar quando a gente faz um desenho desse? Que são as mesmas linhas que você copia para fazer os outros. Olha lá, essa linha aqui é a mesma que essa, é a mesma que essa, e essa aqui é a mesma que essa, que é a mesma que essa aqui, ó. Aí quando você vai juntar depois lá na frente, no caso escondido lá atrás, né? Você vê que é basicamente a mesma coisa, né? Isso para um cubo, tá, pessoal? Se a gente for fazer agora um cilindro, a gente tem que aplicar aquelas noções que a gente conversou de desenhar círculo. Vocês praticaram aqueles círculos para desenhar no formato de quadrado? Lembra que a gente conversou o círculo dentro de um quadrado? A gente tinha aquela divisão desse jeito, né? Assim, para a gente depois vir colocando o círculo aqui dentro, aqui assim. Se você não sabe do que eu estou falando e não se lembra ou mesmo não praticou o suficiente para poder dominar essa técnica, eu peço para vocês voltarem e reverem isso lá atrás. Isso está na parte aqui de perspectiva, parte 2, tá? A parte 1 foi de quadrados, a parte 2 foi de círculos. Muito bem. É importante você poder fazer círculos assim para que a gente possa fazer, ó, o nosso cilindro em perspectiva. Digamos que a gente tem aqui assim o nosso quadrado em perspectiva, né? Aí você pode vir, ó, e colocar aqui a divisão, né? Mais ou menos aqui assim. E depois vir colocando aqui dentro o círculo, né? Ó, dividindo aqui assim os cantinhos, né? Que nem a gente conversou. Começa com os cantinhos para deixar eles redondinhos assim, ó. Aí você vem fazendo cada um deles para acertar a perspectiva. Isso, pessoal, é apenas revisão, tá? Se você está achando que eu estou correndo, que assim, você não está entendendo nada que eu estou falando, na verdade, eu já conversei sobre tudo isso muito detalhadamente lá atrás, tá? Isso é apenas uma revisão, tá? Eu estou aqui confiando que você assistiu às aulas anteriores. Se não viu, volta lá, que senão você não vai entender muita coisa que está sendo conversado hoje aqui. Então, ó, se eu tenho agora esse quadrado aqui assim, o outro aqui assim, vai ser na sequência do próximo aqui assim, vai ser as linhas puxando para baixo. Aqui assim, nas laterais, né, para poder encaixar. Aí basta que você apenas copie, né, a curva aqui assim, para replicar e fazer assim desse jeito. Tá, mas isso aqui é uma técnica nova que eu vou rever com vocês agora aqui assim. Então vamos lá. Como que a gente pode fazer esse formato aqui, ó, da curva saindo para poder encaixar nesse círculo desse jeito? O círculo nada mais é, né, que esse formato aqui assim, ó, que tá escondido lá atrás, né? Pra gente poder ter esse formato do cilindro assim, ó. Aqui, subiu aqui, e depois ele foi e fechou aqui assim, né? Desse jeito. Aí, como que a gente faz essa sequência aqui, né? Vou até destacar que assim, ó. A técnica, pessoal, de vocês fazerem esta curva de modo que você vem assim, ó. Aqui, conecta e liga para seguir. Isso aqui é importante que vocês saibam do que se trata para poder fazer aí na casa de vocês, porque essa conexão assim, é bem suave, ela é uma técnica importante e vamos ver com calma aqui, ó. Observando essa região. Digamos que a gente tem aqui assim um círculo, né? Em perspectiva, aqui assim desse jeito, ó. Então,
nós temos aqui o cantinho dele aqui assim, eu deixei ele um pouco mais bonitinho, né? Assim, ó. Então aqui nós temos aqui esse círculo. Veja que eu estou me referindo a ele como sendo um círculo e não uma elipse. Então, nesse momento que você vai sair aqui, ó, a ideia é que nós vamos fazer assim, né? Ó. Temos aqui o cilindro aqui assim, vai sair duas linhas para cima e temos outro cilindro em cima aqui assim. A gente quer chegar nesse aqui, correto? Mas nesse, maior. Agora, essa linha que está aqui, nós vamos ter que sair 90 graus para cima, aqui assim, ó. Então a gente sabe que é como se fosse, pensem pessoal, como se fosse vamos pensar numa rodovia, né? Você está andando de carro aqui assim, ó. Você já está vindo com o seu carro aqui assim, ó, desse jeito, e você tem que se juntar a uma outra avenida que já está ali a caminho. Você tem que dar um jeito de entrar suavemente nela para poder entrar e seguir o mesmo caminho que já existia. O que você não pode fazer é isso aqui, ó. Você não pode vir com o seu carro aqui assim, ó, e entrar aqui assim e bater aqui, ó. Veja que esse ângulo reto aqui assim não funciona. De modo que se você tiver esse círculo aqui, ó, deixar aqui assim, ó. Se você tem esse aqui, essa linha aqui, e você vai sair daqui, ó, você não vai poder, por exemplo, sair daqui, ó, a linha, ó, fazer essa curva, ó. Tá vendo que fez um bico aqui? Isso tá errado. Ou mesmo o oposto, você tem o círculo aqui assim, ó. Você não pode vir assim, ó, e fazer essa curva. Olha, bem pertinho aqui, ó. Tá vendo? Essa curva que você veio e entrou tarde demais. Na verdade, você tem que sair dessa linha aqui, ó. Sai dessa linha e entra na linha, na outra aqui, ó, de maneira suave. Sai nela e conecta na outra. Assim, ó. Você tem o seu círculo aqui, ele vai vir, faz o ensaio da linha, ensaia a curva, que ela vai sair e encaixar desse jeito, tá vendo? Ela fica uma coisa bonita. O mesmo pode ser dito na linha oposta aqui, ó. E se eu fosse fazer essa aqui, né? Como se eu fosse fazer vindo daqui assim, ó. E se ela vai vir daqui e conectar aqui? É a mesma coisa, pessoal. Você pode fazer um pouquinho de cada lado, ó. Você faz um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui e encontrou aqui assim, tá bom? Veja então que os dois estão conectados. E com isso a gente tem as duas linhas laterais, né, pessoal? Que a gente pode agora apenas copiar esse círculo aqui para cima para deixar ele mais ou menos igual, ó. Então a mesma coisa. Nós vamos repetir aquele conceito do quadrado, né, ó, observando aqui assim. Se a gente pegasse o nosso quadrado dividido assim, ó, daqui do meio a gente vai sair uma linha reta, daqui uma linha reta, e aí a gente vai começar a fazer a curva, e a curva ali, ó, né? Então, curva e curva, tá vendo ali, ó? Mesma coisa do lado de cá, ó. Vamos avançar pro lado de cá, copiando isso aqui, né, ó, observando aqui, ó, a cópia é igual, para ficar o mesmo círculo em perspectiva. Chegou lá, ó, faz a curva que eu falei para vocês, ó. Tem que ser uma curva certinha para seguir. Então ela veio para cá, conectou-se aqui naquela avenida que eu falei para vocês, né, para poder ficar bonito. Ela vem aqui assim e faz a curva para voltar. Então vê como que todas essas curvas, elas permanecem suaves, são curvas fluidas, elas não são coisas duras do tipo que vai estar fazendo isso aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, isso aqui é um erro, né? Ou então o oposto, aqui assim veio e fez isso aqui, ó. Muita gente, eu vejo muitos dos meus alunos fazendo erros assim, ó. Não é assim. Nós temos o canto aqui assim, ó. Você tem que vir fazer parte dele, ó. Veja que ele conectou-se a ele, tá? Os dois, é como se fossem as duas linhas, ó. Essa linha funciona sozinha e esta linha funciona sozinha. Essa é uma coisa e essa é outra coisa. As duas, elas funcionam separadas, se você for observar, né? Então fica uma coisa fluida. Muito bem, com isso então nós temos o nosso formato do cilindro, né? Qual que é um outro formato que a gente teria para poder observar? É o cone. Cone, nós vamos pegar a mesma noção de um círculo, né? Em perspectiva. Só que com centro, né? Veja que eu estou fazendo o mesmo desenho aqui assim do quadrado, né? Para poder dividi-lo e fazer aquela divisão. Aqui assim, circular aqui dentro. Eu sempre faço as mesmas coisas, tá, pessoal? Porque no desenho, na base,
quando a gente vai começar a fazer o desenho de anatomia, não tem jeito. A gente tem que ficar mesmo desenhando a mesma coisa até treinar, até a mão cair. Você tem que acostumar a fazer isso aqui de olho fechado, com a mão nas costas, etc. Você tem que saber fazer isso aqui sem pensar duas vezes. Pronto, está feito aqui o círculo. Então, disso aqui você vai apenas achar a altura, né? E subir uma linha. Tá, mas para que direção que eu vou subir essa linha? É para lá? É para cá? É para lá? Vamos pensar, vocês fizeram aqueles estudos na escola que a gente aprendeu sobre 90 graus, né? Virado para vocês verem. O que é o 90 graus, pessoal? Nós temos um ângulo 90 graus aqui assim. Aqui assim, né? Então 90 graus está aqui assim. Por que não dizer então, vou até virar para vocês aqui, ó. Por que não dizer que aqui nós temos essa linha que vem para cá, bem aqui no meio vai subir exatamente 90 graus. Olha lá. Assim. Não é verdade? Olha lá. Faz 90 graus de todos os lados certinho, né? Então o que a gente não vai ter é isso aqui, ó. Nós temos aqui uma linha aqui assim, né? E essa linha do canto, ela vai sair meio que torta assim, ó. Saindo talvez, sei lá, 80 graus. Tá torto. Deveria ser aqui, ó. 90 graus, tá? Lembre-se disso, daquele formato assim, ó. Tá bom? Uma vez que você tem esse aqui, basta você vir ligar aqui as laterais. Você conecta essa aqui e conecta esses dois lados aqui assim. Aí você vê como que os dois lados estão conectados. Ah, legal, Maurício, mas ó, e o que é isso aqui? E o que é isso? Tá sobrando essa bolinha. Sim, isso aqui é apenas a orientação da altura que você vai fazer. Porque agora a volta, você vai aplicar o mesmo efeito que você fez aqui, né? Você vai ter que fazer o mesmo efeito de círculo, que era assim, né? Vamos ver, ó. Você tem já a curvatura que está vindo, né? O seu círculo está aqui, ó. Ele já está vindo nessa direção. Chegou aqui, ó, ele vai decolar. É como se fosse um avião que está saindo da pista principal e saiu. Veja que ele acompanhou a curvatura principal até se soltar da linha que estava ali atrás, ó. E a linha que está ali atrás, ó, é essa aqui, ó. Ah lá, tá vendo em azul ali? Então ela veio, soltou e agora vai até lá em cima. A parte aqui é fácil, né? É só a gente juntar aqui as duas e pronto, assim. Do lado de cá é a mesma coisa. Então eu vou vir aqui, ó, fazer a curvatura e conectar ali em cima. Desse jeito, fazendo a curva aqui e pronto. Beleza, então com isso nós temos aí um cone, né? Que ele é muito utilizado para a gente poder fazer especialmente a parte da pelvis, né? E por aí vai. Mas isso é apenas uma outra forma. Então por enquanto nós falamos de cubos, cilindros, cones. Temos a esfera, né? Esfera, pessoal, não tem jeito, acho que é a forma mais complexa que a gente tem para poder desenhar, porque a gente tem que somar um pouquinho de cada coisa do que a gente viu naquela construção quadrada para fazer o círculo, né? É lógico, vocês não vão precisar ficar fazendo isso aqui. Isso que eu estou fazendo agora aqui assim é só para vocês identificarem como que é possível de criar uma esfera usando outros círculos menores lá de dentro. Mas mesmo eu não chego a fazer desse jeito que eu estou fazendo para vocês, tá? Eu estou só desenhando para vocês verem que é possível. Do tipo assim, nós temos aqui a região do lado de dentro, né? A gente vai achar a parte do meio aqui assim. Achamos o meio aqui assim, né? Achamos o meio do lado de cá. E do lado de cá. Basicamente todos eles encostam. O que você vai fazer agora é começar a fazer curva, né? Vim fazendo curva aqui, dando a volta lá atrás. Depois você vai encostar agora do lado de cá. Esse aqui, você vai vir fazendo uma curva do lado de cá. Você começa a fazer círculos aí, pessoal, juntando esse com esse, com esse, com esse, para poder fazer no final das contas um círculo. Mas isso aqui é extremamente complexo, tá? A gente não precisa fazer isso, contanto que vocês saibam que uma esfera tem aquele formato redondo, tá bom? Bom, então é isso aqui para a gente poder relembrar. Nós estávamos só revendo o que a gente estava fazendo. Agora, para poder passar isso aqui para fazer o nosso boneco no espaço, você pode aplicar ele junto com o ponto de fuga, que a gente conversou, né? O que era o ponto de fuga? Era aquela linha que vem com as linhas
Nós temos a linha do horizonte aqui assim, né? Do lado de cá, anotar aqui assim, a linha do horizonte, aqui assim, né? E nós temos aqui as linhas do ponto de fuga do lado de cá. E você pode montar no seu personagem baseado nessas linhas, tá? Eu não vou entrar nesse conceito agora, que isso aqui é melhor para poder fazer cenário, tá? Quando a gente está fazendo personagem solto no espaço, você pode fazer uma coisa um pouco mais light, um pouco mais leve, né? Do tipo assim. Pensar que nós estamos fazendo um personagem correndo, por exemplo, né? Seguindo aquele modelinho de boneco que a gente fez na aula passada, a gente teria então aqui, eu vou deixar de pé aqui assim. Nós poderíamos ter aqui visto de cima, né? Aqui uma esfera, né? Tô fazendo bem fraquinho, tá? Aí seguido aqui assim por um cilindro. Aqui assim. Vejam, pessoal, que eu estou entrando com uma forma cilíndrica, uma forma geométrica dentro da outra. Temos a esfera que está em cima? Sim. Aí, logo na sequência, teve um cilindro. Ah, ela entrou dentro dela? Entrou. Vamos pensar que isso aqui é tudo feito de vidro, tá? Depois, se a gente for passar uma arte final, passar uma caneta depois aqui assim, aí depois a gente pode destacar o que vai em cima e o que vai embaixo, pela hierarquia. Lembra que a gente conversou? Então, aqui na sequência a gente pode vir colocar aqui nosso quadrado, aqui assim. Vou até colocar ele levemente já em ângulo já, né? Assim, ó. Observem que eu estou copiando os mesmos lados, ó. Eu vou até destacar aqui assim, ó, para vocês verem. Arte final, aqui assim da cabeça. Aí nós temos aqui assim, pescoço. Aí nós temos aqui, vai vir o corpo, aqui assim, desse jeito. Não vou fazer o resto ainda, porque agora na sequência vai vir o braço, né? O braço aqui assim, a gente vai colocar no formato de um círculo, aqui. E aí, vocês podem colocar o braço na posição que vocês quiserem. Faz conta que ele tá correndo, né? Então, ó, se aqui é o meio, tá? Se aqui é o meio do nosso braço aqui assim, ó, e vai sair uma linha para trás, vamos indicar, ó, vamos indicar. Tá indo naquela direção? Até ali, aí você marca essa linha. Essa linha aqui, pessoal, é o centro, tá? É o centro da cruz que vai fazer o seu cilindro, assim, ó. Centro, assim. Aí você vem e faz o formatinho aqui, ó, do círculo que você estudou, né? Eu acabei de fazer algumas vezes aqui. E aí, essa linha que está aqui, você copia pro lado de cá também, ó. Exatamente a mesma, vamos observar, ó. Essa é igual àquela, então, ó. Deixa eu copiar aqui, ó. Aqui. E aqui. Igual os dois lados, para você poder agora vir e duplicar, fazer esse círculo igual, ó. Ah, mas eu consigo fazer o cilindro com os dois lados iguais sem precisar fazer essa montagem que você está fazendo. Claro, você consegue, eu também consigo. Mas a diferença é que quando você for posicionar isso aqui num grupo maior, numa complexidade de cenário que tem já um monte de linhas do horizonte para você fazer aqueles cenários mais complexos, você vai precisar dessas noções de linhas aqui assim, ó, para poder te falar, ok, isso está indo nessa direção, isso está indo nessa direção. E se você apenas fizer um cilindro solto, vazio, você vai ficar meio que perdido, você não vai saber qual que é o ângulo que esse cilindro se encontra, qual que é o ângulo que aquele cone está, entendeu? Uma vez que você tem o seu objeto aqui assim, você vai vir ligar aqui assim. Então, ó, tá feito ali, daquele jeito, né? Aqui assim o seu cilindro, e a sequência você pode fazer o próximo aqui. Eu vou até virar para mim aqui para poder ver, ó. Sequência aqui nós vamos fazer assim, ó. Ó, por exemplo, o que eu acabei de dizer foi isso. Eu posso fazer um cilindro desse jeito, né? Assim, solto. Legal, ótimo. Só que cadê as linhas internas que vão me ajudar depois a posicionar? Por exemplo, quando a gente vai fazer aqui o desenho da mão, anatomicamente falando, o desenho do braço aqui assim, pessoal, ele não termina no formato do cilindro assim, ele termina no formato quadrado, assim, ó. Desse jeito, né? Não é nem quadrado, né? Retângulo, né? Vamos corrigir. Assim, ó. Ele termina no formato retangular, aqui assim. Por quê? Porque aqui nós temos a divisão aqui no meio dos ossos, né? Do rádio e da una. Aí nós temos aqui onde vai sair a parte da mão, na sequência. Aqui assim. Então vejam que eu já tenho a orientação geral. Eu tenho já onde está saindo aqui, o canto aqui, ó. Isso aqui é quadrado. Então você vê que o meu 3D está mostrando que o sombreado, se for bater uma luz aqui assim, ó, isso ajuda a identificar o lado que você está indo, tá bom? Ah lá, aquela parte ali no meio, essa linha que dividiu aqui, ó, que tem os ossos, um osso, outro osso. Essa linha que divide aqui no meio tá me ajudando a identificar onde está a palma da mão. Ah, mas eu não consigo ver a palma da mão aqui. Não tem problema, por causa que a palma da mão, ela vai dizer aonde que vai sair o seu polegar depois, ó. Olha lá, ó. Ela vai sair ali
para poder colocar depois o polegar ali e por aí vai. Você vem colocando as outras partes aqui assim, para poder fazer assim, etc e tal. Então, façam seus objetos transparentes e, se possível, mostrem o caminho que as linhas estão seguindo, tá? Isso vai te poupar muito trabalho lá na frente, se você fizer agora transparente desse jeito. Enfim, agora esse aqui tá aqui, e eu vou fazer a posição dele desse jeito, aqui assim. Tá. Então eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo, pessoal, vocês podem acompanhar aí, mas eu vou fazer esse boneco inteiro feito com formas geométricas, que vocês já viram, né? Pra gente poder posicionar. Se vocês quiserem fazer igual em casa, vamos acompanhar. E aí, pessoal, então foi feito aqui um boneco, né, feito só com as formas geométricas que a gente conversou, baseado naqueles conceitos que a gente explicou nas aulas passadas, né. Vocês vejam então que o boneco está visto de cima, então as partes que estão aqui em cima elas estão maiores do que as partes que estão ali embaixo, que estão um pouco menores devido à perspectiva que diminui de tamanho, né. Agora, na hora que eu for fazer a arte final, eu vou apenas arte finalizar as formas, tá, não vou aplicar anatomia nem nada, mas vejam que eu vou prestar atenção que essa parte inclusive confunde muita gente, inclusive até os desenhistas mais experientes. Muita linha, pessoal, muita linha. O que será que é aqui no meio que é o que vai em cima? O que vai embaixo? O que você não precisa fazer? Então, preste muita atenção na hora de trazer a caneta aí, por causa que confundir aqui e passar uma linha errada aí na arte final é uma coisa que todo mundo tá sujeito, né, a fazer, mas a gente tem que fazer com cuidado para não deixar isso acontecer, né? Então vamos lá, fazer uma arte final para vocês rapidinho e a gente poder avançar aqui na aula. Muito bem, chegamos aqui na parte da finalização, a gente tem um boneco aqui assim, pronto para ser sombreado. E agora, relembrando um pouquinho do sombreado, vocês lembram quando a gente conversou sobre sombreado de formas básicas também, né? Que na verdade não é nada de mais do que o sombreado do corpo humano. O que é o corpo humano? Ele é um amontoado de formas geométricas. Então, se a gente for pensar que a luz está vindo de algum lado aqui assim, a gente tem que aplicar a sombra no lado oposto do que a gente escolheu. Então, avaliando assim posições, lembrando daquele formato que eu expliquei para vocês, lembra da linha que vem dividindo, né? Que chama da análise planar, né? Se nós temos uma esfera aqui assim, você precisa vir dividindo aqui assim, né? Essa esfera pode ser desse lado, ou dependendo do tipo de luz que vier também, se vier daqui assim,
ela pode começar naquele conceito que eu expliquei lá atrás também, que a luz vem aqui e bate aqui, ó, no pontinho. Aí esse pontinho começa a aumentar de tamanho, lembra? Vai aumentando e aí você consegue aí simular a linha mais ou menos aonde você gostaria que a sombra estivesse do lado de cá, né? Isso no formato simples, esférico. Se a gente for pegar um formato que seja mais complexo, do tipo pensar que assim numa ameba, né? Aqui assim, e a luz estiver vindo daqui assim, vai encostar aqui, aí é só você aumentar aquele desenho em escala até ele encaixar mais ou menos no formato. Então aqui, ó, nós já teríamos aqui um sombreado mais ou menos naquele formato, um pouco mais complexo, tá? Mas nesse caso, nós temos formas simples, não tem muita coisa a se preocupar desse jeito. Então, se a luz está vindo aqui, a gente pode só passar as linhas, ó. Cilindro é dividido no meio, não tem segredo. Aqui também, outro cilindro dividido no meio. Aí o que é válido a gente prestar atenção? É em relação aos cantos dele, né? A frente e a parte de trás dele. Aqui nós temos uma esfera que vai ser preta, do lado de cá pode ser do lado escuro também. Então aqui nós temos um quadrado aqui dentro da mão, né? Desse jeito aqui assim. O quadrado aqui na mão a gente pode escurecer completamente, porque é o outro lado de um quadrado, né? Desse jeito. Aqui essa parte do polegar também vai ser escura. Até o dedão um pouquinho assim. Deixei um pouquinho de luz porque eu acho bateria ali. A luz do lado de lá. Nós temos os dedos. O dedo nada mais é do que cilindros pequenos, né? Então vamos aproximar aqui para você poder ver, né? Olha lá. Nós temos uma parte aqui do cilindro, outra parte do cilindro, outra parte do cilindro. Aí aqui nós temos outro aqui, outro ali. Olha lá, né? Cabeça, mesmo sistema que eu falei para vocês, aqui embaixo, né? Então a gente vai sombrear mais ou menos assim, né? Colocar nosso rostinho aqui assim do personagem para ele ficar feliz, né? Afinal de contas ele acabou de ser criado, tem uma cabeça aqui assim bem alegre. Então temos o pescoço aqui, ali embaixo nós temos o ombro e por aí vai, tá pessoal? Eu vou dar uma acelerada de novo aqui no vídeo só para terminar de sombrear aqui e aí eu vou passar o último conceito para hoje para vocês aqui sobre perspectiva, que é para aplicar um pouco em cenário, né? Porque a gente viu um pouquinho sobre personagens, mas agora a gente vai falar um pouco sobre cenários também. Então vamos lá, acelerando. Ó, pessoal, perceba enquanto eu estou desenhando essa parte aqui, ó. Vocês estão vendo como que eu coloquei apenas um filete de luz aqui e agora o resto eu estou sombreando tudo? Por que eu fiz isso? Primeiro porque esse braço está num ângulo, né, que permite colocar um monte de sombra. Teoricamente eu poderia colocar ele diretamente na sombra, por completo, tá? Mas eu não queria deixar ele escuro completamente, eu queria dar um efeito legal aí, um mínimo, né, de luz e tal, assim pra ele. Então eu coloquei esse bolso de luz aqui assim, só para mostrar que aqui tinha um pouco de luz, aí essa luz foi esticando até ela desaparecer. Talvez eu possa colocar um pouquinho de degradê aqui, né? Então veja como ele está completamente na sombra. Esse aqui, por exemplo, ó, ele está muito longe da luz também. Ele pode receber um pouco menos de luz e ter bem mais sombra se vocês compararem com os outros, né? As outras partes do corpo que a gente fez. Aqui assim, e aqui nós temos a mão para poder fechar. Desse jeito. Tá pronto. Nosso bonequinho feliz aí tá pronto, bem sombreado, inclusive tudo mais. Você vê que se a gente fosse aplicar isso no desenho de um corpo, né, ele funcionaria do mesmo jeito, tá? Agora vamos lá para o nosso último conceito de perspectiva para hoje. Bom, pessoal, vamos pensar que, por exemplo, eu quero fazer aqui um cenário que a gente pode fazer uma coisa que seja um pouco mais 3D, mais sólida, mas que a gente não precisa se atentar tanto à linha de fuga, a ponto de fuga, a linha do horizonte, etc e tal. Vou começar fazendo aqui assim um cenário que é bem simples, tá? Veja que está bem tranquilo, bem simples o cenário aqui assim. Se a gente fosse agora esticar aqui uma linha bem aqui no meio, assim, ó. Desse jeito, assim. Aí a gente fosse começar subindo aqui, ó, para fazer um arco.
90 graus, lembra que eu acabei de explicar sobre ser 90 graus aqui assim, né? Desse jeito assim. Agora, essa linha que está aqui, nós vamos marcar um ponto, tá? Esse ponto é importante. E aqui nessa última que nós fizemos aqui, ela vai ser bem mais alta. Mesmo ângulo aqui assim. Marcar que seja até ali, tá? Então a ideia é que você faça uma linha daqui até lá. Então você pode vir e fazer o desenho que você quiser. Se você quiser fazer uma rampa, por exemplo, vai subir, ó. Aqui assim. Aí você vai dar profundidade nesse aqui, né? Nesse desenho. Aí, vamos pegar essas linhas aqui assim, ó, na lateral para começar a replicar. A ideia é que a gente vai replicar esses pontos aqui, ó, do lado de cá e depois do lado de lá. Então, começar por partes. Essa linha aqui, ó, nós vamos começar copiando ela aqui, ó, exatamente igual. Assim, até ela encostar aqui, ó. Como se fosse para criar um quadrado, correto? Um cubo, assim, ó. Achamos esses dois pontos. Certo? Aí, o próximo ponto que a gente vai fazer, quanto mais perto você fizer, melhor para você. Só que você não precisa também fazer muito diferente para não ter tanto trabalho. Mas, ó, colocar um próximo ponto aqui, ó. Aí, esse próximo ponto, que vai ser a mesma linha que você vai duplicar, tá bom? Lembra sempre de observar o que você fez para deixar igual. Vai ser a mesma linha aqui assim. Aí você vai esticar mais ou menos a mesma distância, né? Claro, vamos esticar até chegar ali mais ou menos assim. 90 graus. Aqui assim. Então você vê que ele subiu um pouquinho, significa que ele está igual. Assim, e o lado de cá a mesma coisa, ó. Essa linha que estava aqui, ó, você pode esticar ela. Ela passou no meio, assim, marcou ali, aí ela vai até o lado de lá. Chegou do lado de lá mais ou menos, vai marcar um ponto ali e vai subir 90 graus também. Subindo 90 graus, ela chegou no ponto de lá e você vai subir também um pouquinho da linha ali, ó. Então vocês vejam como que subiu, esses pontos aqui eles subiram em relação a esse. Esse está um pouco mais baixo, esse está um pouco mais alto. Aí vocês vão querer fazer a continuação, vão afastar o mesmo ponto aqui, ó, mesma quantidade. Aqui, ó. Esse aqui vai subir 90 graus, pode subir um pouquinho mais, né? Para acompanhar mais ou menos igual esse, né? Deixando um ponto mais ou menos parecido assim, ó. Chegou um ponto aqui, marcou aqui. Vamos esticar, observando sempre o original, né? Sempre tem o olho no original. E vamos até o lado de lá. Esse lado de lá, aonde que vai esse ponto aqui de novo? É simples, é só vocês observarem aqui, esse ponto aqui no chão. Vamos acompanhar essa linha aqui, ó. Observando a linha ali, deixar ela igual. Passou ali no meio, legal. Aí ele vai até o lado de lá. Chegou lá, marcou um pontinho, ele vai subir também 90 graus até subir e marcar ali. Vamos ver se está a mesma distância. Mesma distância, mesma distância. Muito bem. Subiu aqui, ó. Pode observar como já está começando a subir, né? Olha lá. Esse efeito de uma ponte que a gente está fazendo, se a gente for pensar que tem carros passando aqui embaixo, assim, né? Tá começando a aparecer. Eu vou fazer os demais aqui assim, acelerar um pouquinho, tá? Para vocês observarem como que eu vou chegar até o fim. Mas eu vou subir até o topo. Vamos lá. Muito pessoal, muito bem. Eu precisei até virar a folha para mim para poder fazer esse final, porque fazer perspectiva de ponta cabeça não é fácil não. Então vocês podem observar como que o desenho inicial começou com esse, né, um formatinho assim, para depois você aumentar para lá, aumentar para cá. Isso é legal para você poder fazer tipo, imagina objetos, por exemplo, tipo um vaso ou tipo um tênis, né? Você pode fazer o desenho inicial de um tênis, por exemplo, que é assim, né? Vem aqui, aí aqui tá a parte de cima dele aqui assim, e aqui nós temos a parte de trás, com a frente dele aqui assim. Assim. Só de fazer desse jeito aqui, o formatinho dele aqui assim, você já pode começar a pegar os pontos aqui dele e vir marcando para achar os pontos altos e baixos, até organizar do jeito que vocês quiserem. Isso aqui é especialmente útil, tá, pessoal, para vocês poderem fazer aqueles cenários mais complexos, se tiver... se o cenário, vamos dizer que ele tenha, por exemplo, colunas, né? Vou fazer aqui assim, ó. Aqui e aqui.
assim. Aí vamos dizer que ele tem um arco aqui assim que vai subir, né? Então, subiu aqui a parede principal, aqui assim. Aí você tem que fazer como se fosse uma entrada desse arco aqui, desse jeito. Deixa eu só marcar aqui, ó. Ok, vamos dizer que nós temos aqui ó, uma sala, né? E a gente vai começar a fazer aqui a entrada e a saída através de um portal aqui assim. Você vê que você fez até aqui assim, a entrada aqui assim, marcou um ponto aqui assim na altura. Muito bem. Esse ponto, né? Nós podemos esticar até lá para ver até a altura que seria, né? Ó, esticando aqui assim, chegou nesse ponto de lá, subiu e marcou. Olha lá, fizemos uma marcação. Aí ele veio para cá, encostou ali, subiu e foi até lá. Ok. A gente achou a mesma altura, né? Baseado na perspectiva, né? Nós achamos a mesma altura. Se você estivesse fazendo com régua, seria um pouco mais fácil, inclusive. Agora a gente pode começar a fazer aqui a curva, né? A curva, a gente pode fazer uma curva para vir até aqui e uma curva para vir até aqui. Se esse é o topo aqui, ó, que você achou um ponto aqui, ó, você vai basicamente esticar uma mesma linha até lá e poder achar qualquer altura em relação a ele, ó. Marcação aqui, você achou o ponto ali, ó. Aí você está fazendo exatamente o mesmo tipo de saída. Você fez a entrada e a saída. Deixa eu só virar aqui assim, para a gente acertar. Então pronto. Com isso aí você já teria material para você poder fazer uma simulação de um cenário, né? De uma sala, alguma coisa do tipo. Enfim, esse é um jeito aí de vocês utilizarem pontos, né, para poder aumentar um desenho simples, que era aparentemente 2D. Vocês vão aumentar os pontos assim, sempre seguindo as mesmas linhas de perspectiva, para deixar ele com uma profundidade melhor e deixar ele mais espesso, né, para poder fazer cenários desse tipo, tá bom? Bom, pessoal, então, com isso a gente finaliza a aula de hoje de perspectiva, que assim, eu sei que para muitos pode ser muito chato isso, sabe? Porque esse negócio de ficar usando linhas, geometria, às vezes tem que usar régua para poder fazer essas coisas, é complexo, é uma coisa que realmente, assim, demora, né? Mas é importante, né? Se você quer ser aquele desenhista completo para poder fazer cenários, etc e tal, você pode fazer esse tipo de desenho assim. Existem softwares aí que você pode fazer, tipo... O pessoal da Autodesk, por exemplo, eles têm bastante programas 3D que usa isso, né? Então você pode utilizar programas para te ajudar, tá? Mas se você tiver, por exemplo, sozinho, se estiver esboçando no meio da rua tal, e precisar de uma noção de 3D para poder fazer perspectiva, então você tem algumas noções, algumas ferramentas em relação a isso, tá? Na próxima aula eu gostaria de ver com vocês sombreado um pouco mais complexo para perspectiva, do tipo de sombra projetada. Como que nós temos o objeto aqui, ó, e como que a sombra projeta para poder lançar até lá. E os objetos, como que eles se comportam em relação à luz e à sombra nesse aspecto, tá bom? Então, daqui a algumas semanas, né, por causa que a próxima semana talvez a gente veja anatomia, talvez a gente veja sombreado, mas a gente vai seguir sempre um curso. Então, se essas aulas estão sendo úteis para você, se está gostando, não esquece de divulgar para seus amigos, para a gente poder deixar o canal crescer cada vez mais. Muito obrigado pela atenção de sempre e até a próxima.